Número 8 para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema será expressões algébricas, que vocês estão estudando os métodos de cálculo, de fatoração, lá nas aulas do Centro de Mídia. Então eu preparei uma questão da AP de 2019. Era uma questão que caiu na prova do terceiro ano, mas dá para a gente relacionar aqui com os temas do segundo ano. Eu já passei até essa questão para alunos do primeiro ano também. Então vamos lá, a questão essa não é muito difícil, vai envolver os métodos envolvendo o cálculo de expressões algébricas, que nada mais é as expressões que envolvem álgebra. A álgebra é o ramo da matemática que utiliza letras para representar valores desconhecidos. Nesse caso aí é um pouco diferente da equação, porque na equação geralmente a gente encontra o valor do x ou da letra qual que venha a ser, o mais comum é o x. No caso aí das expressões algébricas, a gente resolve, aplica os meios matemáticos, mas não se preocupa em encontrar quanto vale esse x. É mais ou menos essa a ideia, tá? Bom, aí vai envolver a parte de propriedade distributiva, a parte de soma de letras e tal, esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma ideia superficial aqui, porque nas aulas do Centro de Mídia vocês tiveram um pouco do aprofundamento. Mas caso tenha alguma dúvida, já sabe os caminhos a seguir. Então, vamos lá. AP 2019. Determine o polinômio. O polinômio, para quem não lembra, é o conjunto de uma expressão algébrica, né, que venha estabelecer aí uma expressão qualquer. No caso aí desse polinômio, a gente fala que é um polinômio do segundo grau, que tem lá das alternativas, porque o maior expoente é o x elevado a 2, certo? Então aí é um polinômio do segundo grau. Que representa a soma das duas áreas das figuras a seguir. Então a gente percebe lá que tem um conjunto de formas geométricas, tem retângulos e quadrados. Alguns retângulos têm as medidas, então é fácil da gente calcular a área, outros não, porque essas medidas dependem do valor que a gente substitui para x. E aí a gente vai efetuar os cálculos usando a parte do cálculo das expressões algébricas, e aí vai tentar encontrar qual é a soma das áreas, ou seja, somando o primeiro pedaço, que é um retângulo x mais 3 e x menos 3, e o outro pedaço, que é um conjunto de retângulos e quadrados, certo? Ou quadrado, melhor dizendo, são dois retângulos e um quadrado. Bom, então aqui nós vamos interpretar primeiro a imagem. Eu dividi em duas partes a área, que eu chamei aqui de área 1 e área 2, que é todo esse pedaço aí, tá? Na área 2 a gente vai conseguir encontrar todas as medidas com facilidade. A única medida que é interpretativa aí, vamos dizer assim, tá aí, mas a gente tem que interpretar o desenho, é a medida do primeiro retângulo, que tem a sua altura como x, e a base a gente não sabe, mas do lado nós temos um quadrado que mede x por x, certo? E aí o que acontece? Tem um lado ali que não está indicando que seria a base que está rotacionada. Significa o quê? Que aquela medida ali seria x menos 5. Por quê? O lado do quadrado inteiro, que é a medida x, e a gente tem um pedaço dessa medida desse quadrado que é 5. Para encontrar aquela medida, basta subtrair as duas medidas. Por exemplo, se a medida x fosse 10, aquele lado ali seria, vamos por 7, vai, 7 que eu acho que fica melhor. Se a medida x fosse 7, para encontrar aquele pedacinho, bastaria fazer 7 menos 5, que é igual a 2. Como a gente não sabe a medida x, então eu coloquei x menos 5 unidades. E aí nós vamos aplicar o conceito do cálculo de área de retângulo e quadrado, e depois efetuar a soma dos dois polinômios usando os cálculos de expressões algébricas. Então vamos lá. O primeiro eu chamei de área 1, é um retângulo que mede x mais 1 e x menos 3. Ou seja, a gente vai multiplicar os dois lados aplicando o que a gente conhece como propriedade distributiva. Então o primeiro multiplica com o primeiro com o segundo, depois o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Propriedade distributiva, certo? Lembrando que quando eu multiplico duas letras iguais, né,
eu aplico o que é conhecido como propriedade da potência, que é o que? Fazer x que multiplica x vai dar x ao quadrado. Nesse caso aí não dá para aplicar aquela ideia dos quadrados, a soma dos quadrados, que vocês viram lá no centro de mídia, porque a gente não tem dois valores iguais. Aí tem o mais 1 e o menos 3, então tem que aplicar a propriedade distributiva. Tem as aulas lá no centro de mídia, confere lá o valor. Aí você vai escrever um polinômio do segundo grau. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com a área 2, só que a área 2 está dividida em 3 pedaços. O primeiro pedaço é x que multiplica x menos 5, o segundo pedaço é x por x vezes x é um quadrado, que vai ser x ao quadrado, e o último retângulo, pedacinho pequenininho ali, 2 por 1, 2 vezes 1, 2, duas unidades. Ou seja, a área 2 vai ser esta expressão algébrica aí. Na primeira parte, você vai ter que aplicar a propriedade distributiva, ou seja, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes menos 5, menos 5x. E aí o que você vai fazer? Aí vai ter que juntar os que a gente chama de termos semelhantes. O que vai determinar que uma letra é igual à outra? Vai ser o expoente que ela carrega. Então, se ela tiver a mesma parte lateral, que a gente chama, né? Por exemplo, se eu tenho x² e x², eu consigo agrupar os dois. Agora, x a terceira e x a segunda, eu não consigo agrupar porque a parte lateral ela é diferente, o expoente determina valores diferentes, tá? Então, você vai juntar as letras que são iguais, ou seja, vai aparecer x ao quadrado e x ao quadrado duas vezes, você pode agrupar os que são semelhantes. E aí vai escrever também um polinômio do segundo grau também, tá? Então vai ficar x ao quadrado, vai ficar x e vai ficar o número sozinho que a gente chama de termo independente. Bom, dito isso, nós vamos ter que fazer a soma das duas áreas, ou seja, nós vamos somar os dois resultados, que representa o polinômio que representa a área 1 e o polinômio que representa a área 2, tá? Aí nós vamos fazer a soma dos dois valores. O que você vai fazer? Você vai perceber que vai aparecer x ao quadrado, vai aparecer x à primeira potência e vai aparecer um número sozinho, tanto na área 1 quanto na área 2. E aí o que você vai fazer? Você vai agrupar os que são semelhantes, ou seja, x ao quadrado você soma com x ao quadrado, x à primeira com x à primeira e o número, que é o termo independente, com o número vai dar um polinômio do segundo grau. Toma cuidado que tem algumas pegadinhas aí, né? Dependendo de como que você faz, se apavora aí e tal, pode encontrar alternativa que não seja a verdadeira, tudo bem? Então é isso para a aula de hoje, tá? Faça, se tiver alguma dúvida, pode assistir as aulas do Centro de Mídia também para ajudar, ou pode pedir auxílio aí pelo WhatsApp ou pelo Classroom, as plataformas online que a gente tem para se comunicar, tá bom? Um abraço a todos, até!